Pronto, começou a gravar. Então, vou pedir ao Padrinho Levítico, no capítulo 13 de Levítico. Acho que é a Emily que vai ler pra gente primeiro. Isso. Então vamos lá. Você vai ler o primeiro, o segundo e o terceiro. Certo. Pode começar? Pode. Falou mais o Senhor a Moisés e a Abraão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornar branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarando por imundo. Pronto. Então ele está falando aí de uma doença que antigamente essa doença é chamada de lepra é hoje conhecida como hanseníase. As pessoas hoje conhecem ela por hanseníase, mas antigamente ela era conhecida por lepra e hoje também ela é conhecida por lepra. Então é uma doença de pele, né, que as pessoas ficavam, aí tá vendo, praga de lepra. As pessoas ficavam doentes, né? A pele ficava às vezes inchada, ficava sem a sensibilidade, tocava assim, não sentia que estava tocando na pele. Então era chamada de lepra, essa doença. E a lepra na Bíblia, ela é uma figura do pecado. Uma figura do pecado. A gente já aprendeu, o Wesley já explicou, a gente também já explicou aqui, figura, né? O que são as figuras na Bíblia, são exemplos, né? Semelhanças que a Bíblia usa, a palavra de Deus usa para nos ensinar algo. Então a lepra aí, ó, que é uma era uma doença de pele, ela é uma figura do pecado. E aí no finalzinho fala que se a pessoa tivesse com essa enfermidade na pele, o sacerdote ia examinar a pessoa. E se o sacerdote visse essas características aí, ó, que estava na pele, o sacerdote ia dizer que ele estava com lepra, ia declarar essa pessoa por imundo, imundo, né? Ou seja, é uma característica, é uma característica da pessoa pecadora. Como o Dal falou no início, quem é que era pecadores? Todos os homens são pecadores, certo? Então agora a gente vai conhecer a história de Naamã, que está lá em 2 Reis. Dal vai pôr aí pra gente. E quem gostaria de ler Eu, Cecília. essa história um pouco bacana, Cecília? Então a gente vai para 2 Reis, o capítulo é 5, e a gente vai ler do 1 ao 15. É um pouquinho grande, que são 15 versículos, mas é bom para a gente conhecer a história de Naamã. Quando você quiser, pode começar, Cecília. Eu vou desligar o microfone aqui para a gente não ter o eco, tá? Da sua voz. Mas você pode começar quando quiser. E aí a gente vai prestar atenção e conhecer a respeito desse homem aí chamado Naamã. E Naamã
chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas de Sírias e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxolá, que é o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo assim, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai andar, e enviarei uma certa carta ao rei de Israel. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que devereis notar, peço vós aí, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouviu Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Porque rasgaste os teus vestidos? Porque rasgaste os teus vestidos? Deixe vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e leva-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia amigo
comigo. Certamente ele sairá por si em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurar o leproso. Não, não são porventura Abaná e Farvá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu levar nele e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta te disserá alguma grande coisa, porventura não a farás quando não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele leva-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aí, bacana, muito obrigado. Então essa aí é a história de Naamã. Por favor, volta lá no iniciozinho. Então, tá aí. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, né? Só que lá, Naamã, ele tinha um problema. Ele estava doente de lepra, aquela doença que a gente viu lá em Levítico, que dá o pois aí agora, no instante, e que quando o sacerdote examinasse a pessoa e visse que era lepra, a pessoa era considerada imunda, né? Então Naamã era uma pessoa muito importante no país dele lá na Síria, né? E a esposa do rei da Síria tinha uma menina que trabalhava para ela, que era do povo de Deus. E ela vendo Naamã com aquela doença, ela dizia assim, se ele fosse lá na minha terra, né, lá em Israel, tem um profeta lá que é capaz de curar ele. Falou para a esposa do rei, né? E o rei, como gostava de Naamã, falou assim, então prepara as coisas aí, os cavalos, né? Várias coisas, e você vai lá ter com o rei lá de Israel, e eu vou escrever uma carta para ele, e ele vai te curar. E assim o rei da Síria mandou o Naamã para Israel, para tentar curar daquela doença. Só que chegando lá, o rei de Israel, ele ficou muito indignado porque ele não tinha poder de curar ninguém. Ele não tinha poder de curar nada, né? E ele falou para Naamã assim, eu não posso fazer isso, eu não sou Deus para curar ninguém, né? Só que o profeta lá em Israel, né, onde o povo de Deus morava, tinha um profeta que ele conhecia a Deus e ele, através do poder de Deus, né, ele poderia curar Naamã. Então ele sabia o que Naamã deveria fazer para ser curado. Então o profeta diz ao
ao rapaz que trabalhava com ele, disse assim, ó, manda ele vir aqui que eu vou dizer como é que Naamã vai fazer para ser curado. E aí, Naamã vai, procura esse profeta, e o profeta fala com o rapaz que trabalhava com ele, fala assim, ó, fala com ele que ele desce 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele sair do rio, ele vai estar curado dessa doença de pele. A pele dele vai estar limpa, limpa, limpa. Aí o rapaz que trabalhava com o profeta vai lá para Naamã e fala a mesma coisa. Só que Naamã não acredita e fica muito irado, porque ele diz assim, ó, lá na minha cidade, lá no meu país, tem rio melhor do que esse Jordão aqui. Se eu soubesse que era para fazer isso aí, eu fazia lá mesmo no meu país, que lá tem uns rios muito maiores, né, que a gente leu aí, ó. Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Está falando no versículo 12. Então, Naamã, ele estava doente, né, com essa doença chamada lepra, que é uma figura do pecado, mas ele não queria se banhar no Rio Jordão, porque ele achou que o profeta ia mandar ele fazer várias coisas para que ele fosse curado da lepra. Só que, segundo a palavra de Deus, ele não precisava fazer nada senão somente se lavar, né, mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele ia sair curado. Só que ele não quis, não acreditou, porque ele achava que lá no país dele, em Damasco, tinha rio melhor do que o Rio Jordão, que era o rio que tinha lá na terra onde o povo de Deus morava. Só que aí os funcionários dele, né, que ele era comandante do exército do rei da Síria, os funcionários vai atrás dele e falam assim, pai, né, se eles mandassem você fazer uma coisa difícil, né, bem difícil, você não faria para ser curado dessa doença? Então por que não faz isso aí que é fácil, que é só descer no rio, mergulhar no Rio Jordão lá 7 vezes e você ficará curado dessa doença terrível? Aí ele pensou, né? Falou, então eu acho que é melhor eu ficar curado. Vou voltar lá e vou fazer isso. E assim ele fez. Voltou no Rio Jordão, desceu 7 vezes no rio, assim como mandou a palavra de Deus através do profeta. E quando ele saiu, ele estava curado, limpo. Fala no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E aí Naamã viu que realmente naquela terra onde ele foi lá, em Israel, tinha Deus, assim como disse, né, o profeta. Então essa é a história desse homem aí chamado Naamã, que a Bíblia conta, que ele tinha uma doença chamada lepra, que para nós é uma figura do pecado. Então agora eu vou escolher mais um para ler mais um versículo para a gente, né, recordar, relembrar na mesma história aí. A gente vai ler só o primeiro versículo. Quem gostaria de ler novamente o primeiro versículo para a gente ver? Eu. Opa, então vamos lá. Eu vou desligar o microfone aqui para não dar eco e você pode ler. Welton. Quem vai ler para nós? Oi. Clarinha quer ler. Não quero. Ah, vamos lá, daqui a pouco ela lê também. Então quem vai ler primeiro? Tem mais versículo. O nome para mim identificar, por favor. Victor. Ah, vai ser Vitor agora. Daqui a pouquinho a gente vai chamar mais um. Então vamos lá, Vitor. Você pode ler esse primeiro versículo novamente, por favor? Da história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Obrigado, Vitor. Então a gente vê que Naamã,
ele era muitas coisas aí, tá vendo? Ó? Ele era, ó, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem. A gente vê também aí que ele é de muito respeito, né? E homem valoroso. Então a gente vê que Naamã, ele era uma pessoa muito importante lá no país dele, né? Comandante do exército, um grande homem de muito conceito e herói de guerra ele era. Então as pessoas deviam conhecer ele lá no país dele, né? E ele era muito famoso, ele era considerado herói de guerra, né? Porque o Senhor usava ele para ele dar livramento aos sírios, ele ia para as batalhas, vencia as guerras, lutava contra os inimigos lá da Síria e, e vencia os inimigos e dava paz ao povo daquele país através dele, né? O Senhor usava ele para fazer essas coisas. Então aí fala que Naamã era muitas coisas. Então a gente pode imaginar aí no país dele, né? As pessoas olhavam, conheciam ele, né? Comentavam a respeito dele e ele era muito conhecido, muito respeitado. Só que no finalzinho aí fala uma coisa, ó, interessante. Quem quer ler aí pra gente? Esse finalzinho aí, o último, as últimas duas palavras. Tá dizendo o que aí? Quem gostaria de ler? Eu. Pode ler. Só o finalzinho pra gente aí, ó. Ó. Oi, E, pode ler aí, ó. Finalzinho onde dá o grifo de vermelho aí, ó. porém, leproso. Isso, porém leproso. Então ele era comandante-chefe do exército do rei da Síria, grande homem, né? Grande homem, de muito respeito, varão valoroso, porém leproso. Então ele era, apesar de ser todas essas coisas aí, reconhecido no seu país, respeitado, né? Famoso, ele era leproso, ou para nós, pecador, como o Dal disse no início aí, ó. Todo homem, ele é pecador. Então esse Naamã é como todos os homens, né? Quando a gente vê as pessoas, né? Todos os homens, né? Quando a gente vê as pessoas famosas, elas são ricas, são muito conhecidas e faz muitas coisas bacanas, aparecem na televisão, né? São, tem lá 5 milhões de seguidores no Instagram e posta foto, né? Faz coisas assim que todo mundo gosta e segue e comenta. Essa pessoa, ela é o quê? Pecadora também. Pecadora. Pecadora, como na mãe, ó, Pecadora. todas essas coisas Pecadora. entendem que ela é pecadora. Todos os homens, né? Então, como Naamã, ele precisou, para se livrar dessa doença que era a lepra, né? Era a lepra, ele precisou ir lá em Israel, né? Na terra de Israel, ouviu que o homem de Deus tinha para ele, para que ele fosse curado da lepra ou do seu pecado, digamos assim, né, que é uma figura do pecado. O que os homens precisam fazer também para serem curados do seu pecado? Digamos assim, aquela pessoa que é muito rica, muito famosa, muito conhecida, muito bonita, né? E ela faz coisas boas mas ela é pecadora. Só que para ela se livrar desse pecado que vai levar ela para a condenação, o que ela precisa fazer? Naamã precisou descer lá no Rio Jordão 7 vezes. E nós, apesar da gente fazer muitas coisas bacanas, a gente ser reconhecido pelas pessoas, a gente pode ser famoso, mas a gente é pecador.
para a gente se livrar dos nossos pecados, para que esses pecados não nos levem para a condenação eterna, a gente precisa fazer o quê? Naamã se lavou no rio, e nós temos que fazer o quê? Acreditamos em Jesus. Palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus. Não é isso? Crer no Senhor Jesus. Porque se a gente não crer no Senhor Jesus, a gente pode ser bom, a gente pode fazer o bem, a gente pode respeitar nossos pais, a gente pode tirar boas notas na escola, respeitar o professor, né? Todas essas coisas a gente pode fazer tudo direitinho, mas se a gente não tiver a fé no Senhor Jesus, nós não iremos para o céu. Ninguém, homem nenhum. Então, todo homem, ele é pecador e ele precisa de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, em figura, lá nessa história de Naamã, a gente viu que o banho, né, que ele tomou lá no rio limpou ele da sua lepra, né, daquela doença que é uma figura do pecado, né, e ele ficou limpo, a pele como de uma criança. Só que para nós que somos pecadores, só uma coisa pode purificar a gente dessa doença que é o pecado, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso a gente vai ler agora mais um versículo que fala a respeito disso, que está lá em João, em 1 de João. Dal vai colocar aí para nós, fazendo um favor, e mais uma criança vai ler. Quem gostaria de ler esse? Quem pediu? Teve um que pediu nesse instante. Quem foi? Eu. É 1 de João, eu quem? Para a gente identificar. Ana Clara. Ana Clara, bacana, Ana Clara. Então, Ana Clara vai ler 1 de João 1,7. Pode ler? Pode, Ana Clara, pode ficar à vontade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí, tá vendo? A única coisa neste mundo que pode purificar as pessoas dos seus pecados, lembrando que todos os homens são pecadores, como o Dal falou lá no início, todos os homens são pecadores. E quem não lavar seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo vai para aquele lugar horrível lá que a gente já aprendeu, que chama Lago de Fogo. A gente aprende aí agora que a única coisa que pode purificar os homens dos seus pecados, ou purificar a nós dos nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como é que o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica os nossos pecados? Quem sabe dizer? Crendo nele. Crendo nele, justamente. Quando a gente crê que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, foi crucificado, derramou seu sangue naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Quando a gente entende que a gente é pecador e somente o sangue do Senhor Jesus pode nos limpar da nossa lepra, né, dessa doença que a gente tem chamada pecado, que vai nos levar para a condenação eterna. Quando a gente entende isso e a gente crê no sacrifício de Cristo, né, que ele derramou o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, aí nós somos perdoados, purificados dos nossos pecados e livres da condenação eterna. Então, todos aqui que uma vez creu no Senhor Jesus como seu Salvador, nós estamos livres da condenação eterna, nós estamos limpos dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados. Deus não vai mais julgar a nós pelos nossos pecados, né? Estamos salvos para sempre.
Graças ao Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, derramou seu sangue, e o sangue dele, né, como diz aí, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, lá naquela história de Naamã, é uma figura para nós. Naamã estava doente, com a lepra, que é a figura do pecado, como todos os homens estão doentes também pelo pecado. Então, quando a gente vê aquele artista lá na televisão, no Instagram, no Facebook, bonito, tirando foto, postando foto, viajando, feliz, né? Fazendo coisas bacanas e as pessoas seguindo, né? Várias milhões e milhões de pessoas seguindo e comentando aquela pessoa. Aquela pessoa, ela é pecadora também. Como Naamã aí, que a gente viu que ele era muito conhecido lá no país dele, ele era muito famoso, né? As pessoas deviam comentar dele lá, você viu Naamã, comprou um cavalo novo, um cavalo bonito, e as pessoas comentavam da vida dele, porque ele era muito conhecido no país dele, respeitado, o rei gostava dele, era, né, provavelmente devia comer lá no palácio do rei, só que ele era, como todo homem, leproso, né? Leproso, que era uma figura do pecado, pecador. Então, independente da pessoa ser pobre, ser rica, conhecida ou desconhecida, independente de qualquer coisa, se ela rouba, se ela não rouba, se ela mente, se ela não mente, né? Independente de qualquer coisa, todo homem ele é leproso ou pecador, né? A lepra é uma figura do pecado. Então, todos os homens. E só há uma maneira da gente se livrar dessa sujeira, né, dessa doença chamada pecado. Crer no Senhor Jesus, né, crer que o sangue dele, né, derramado na cruz, nos purifica de todo pecado, e assim nós seremos limpos, como Naamã saiu aí da água, na figura que a gente viu, e no versículo fala que a pele dele, né, ficou limpa como de uma criança. Assim também nós ficamos limpos dos nossos pecados. E aí depois disso, agora a gente, né, pode andar de forma que agrade o Senhor, que alegre o Senhor Jesus Cristo, quando a gente está aqui, né, lembrando dele, aprendendo, né, da palavra dele, cantando hinos, né? Ele se alegra também, fica feliz com cada criança que está aqui. E isso é bom, porque ele merece, ele que morreu para pagar pelos nossos pecados, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente seguiria sujos, pecadores, e ia para aquele lugar horrível lá que a gente aprendeu lá nas outras reuniões, que é o Lago de Fogo. Então essa é a história de hoje, né, desse personagem aí da Bíblia chamado Naamã, que tinha uma doença chamada lepra, que para nós é o pecado, né? E que ele foi lá segundo a palavra de Deus no rio. O Senhor mandou, né, através do profeta, que ele descesse no Rio Jordão 7 vezes, ele ficaria limpo da sua doença, da lepra, né? Aí, essa história é uma figura de todo homem, como o Mundal falou no início. Todos os homens são pecadores, né, estão imundos por causa do pecado, ou leprosos, precisam se lavar no sangue do Senhor Jesus Cristo para que não sejam condenados eternamente. Então, hoje foi a história de Naamã. Se alguma criança quiser perguntar, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida a respeito da história ou de qualquer outra coisa, pode ficar à vontade. E hoje tem mais versículos também para a gente ler. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, viu, crianças?
Senão a gente vai abrir para os versículos de hoje. Então, se as crianças não tiverem nenhuma pergunta, entenderam a respeito da história de Naamã, todos compreenderam, queria tirar alguma dúvida, a gente poderia abrir agora, começar a ler os versículos. O que vocês acham? Pode falar, Thalita. Se quiser perguntar, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. Ótimo, pode falar. Foi uma menina que disse pra ele pular 7 vezes, mergulhar 7 vezes. Ele, Quê? Naamã, ele trabalhava para o rei da Síria. E a esposa do rei tinha uma empregada. E essa empregada da esposa do rei da Síria, ela era lá de Israel, da terra do povo de Deus, né? E a gente sabe que só tem um Deus no mundo todo que tem poder para curar as pessoas, para salvar as pessoas. No Brasil não tem um Deus assim, na Síria não tinha, né? Só existe um Deus, que é o nosso Deus, capaz, poderoso, para curar as pessoas, para salvar as pessoas, para todas as coisas. E essa menina, ela era lá da terra de Israel, do povo de Deus. Aí ela fala para ele, para a esposa do rei, ó, se ele soubesse que lá onde eu moro, na minha terra, existe um Deus poderoso, ele iria lá, consultava o rei, e o rei ia dizer como é que ele deveria fazer para ser curado. A menina fala, né? Então o rei ficou sabendo disso, o rei da Síria gostava muito de Naamã, aí falou, ó, Naamã, você vai então lá em Israel, onde está falando, essa menina está falando que tem esse rei, né, e que lá tem um Deus poderoso para curar você dessa doença, porque eu gosto muito de você e queria que você ficasse curado. Então o rei prepara, né, os cavalos, e leva vestimentas, e leva, né, presentes lá para o rei de Israel, né, para dar de presente, esperando que o rei conseguisse curar Naamã, porque o rei gostava muito de Naamã, o rei da Síria. E assim ele vai. Só que a gente viu que chegando lá, o rei lá de Israel não curava. Quem curava era Deus. E através do profeta de Deus que estava lá em Israel, né, foi que o profeta manda chamar Naamã e fala para ele, ó, vai, desce no Rio Jordão 7 vezes e você ficará curado. Então, graças a essa menina que era lá de Israel, da terra do povo de Deus, que ele ficou sabendo que Deus poderia fazer isso por ele, curar ele. E assim ele fez. Viu, Thalita? Essa menina aí, ela era do povo de Deus que morava lá em Israel. Mais uma pergunta. Quem levantou a mão, por favor? Pode ficar à vontade, pode perguntar. Eu acho que eu que achei que tinha alguém com a mão levantada, mas acho que não, né, Dal? Ou alguém falou que gostaria de fazer uma pergunta, não lembro.
Acho que acabou aqui mesmo, Elton. Tem pergunta não. Ah, ok. Então, quem mais tinha pedido para ler o versículo? A gente poderia ler os versículos agora. Quem gostaria de ler mais um versículo hoje? Ou recordar algum que a gente já leu? É Enzo. Pronto, Enzo. Qual é o seu versículo? João 3,16. João 3,16. Só um minutinho, viu, Enzo? Que eu vou. Ah, é 10 ou 3? João 3. Ah, ok. Beleza. João 3 o quê? 16. Vou ler, viu? Ótimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Maravilha. João 3,16, esse versículo a gente sempre ouve, muito bacana. Falando do amor de Deus aí. Parabéns, Enzo, muito bom. Quem mais gostaria Obrigado. de ler? Bacana, de ler mais um versículo, relembrar algum ou trazer um versículo novo para a gente aprender. Talita, É, Efésios 2. Efésios 2, né, Talita? Versículo 8. Pode ler, viu, Talita, quando quiser. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9, Talita, você consegue ler aí pra gente? O versículo 9 está de amarelinho. Viu? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bacana. Então, a salvação a gente viu aí que é pela graça, por meio da fé em Cristo, não vem das pessoas, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como a gente viu lá de Naamã, né? A pessoa que é famosa pode salvar, isso pode salvar ela? Ser famoso pode salvar a pessoa? Não, Ser rico pode salvar a pessoa? não, Não, Ser forte pode salvar a pessoa? não, Um herói de guerra pode ser salvo porque ele é herói de guerra? não. não. Então, o que que faz salvar a pessoa? Como que a pessoa pode ser salva? Com a No palavra de versículo 8. Deus. Crendo no Senhor Jesus. Olha lá o versículo 8, ó. Por meio da fé, crendo no Senhor Jesus, ó. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é isso que salva a pessoa, né? É isso que nos salvou e é a fé que pode salvar todas as pessoas. Bacana. Quem mais tem um versículo para a gente aprender ou recordar? Gostaria de ler hoje para a gente. Acho que Driele tem algum. Eu, Heloísa. Opa, Heloísa, pode ficar à vontade, viu? João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Deixa só eu achar aqui rapidinho. Eu quero acompanhar esse. João, capítulo 7. Capítulo 7 ou 6? Capítulo 6, né, Zó? Capítulo 6. Pronto. Pode ficar à vontade. Em
em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Maravilha, mais uma vez aí falando da fé para ser salvo, ó. Ter a vida eterna, quem crê, quem tem fé no Senhor Jesus, aí é o próprio Senhor Jesus falando, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, salvação eterna. E ele, como ele fala aí no 48, é o pão da vida. Muito bom, bacana. Quem mais tem um versículo para nós? Triele agora, eu acho. Eu posso falar? Pode ficar à vontade, Triele. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Maravilha. Quem é esse verbo aí? Deus. No princípio era o verbo, É Deus. uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, né? Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, e o verbo era Deus. Também o Senhor Jesus Cristo, falando dele aí, ó. Do nosso Salvador, Senhor Jesus. Maravilha. Quem mais gostaria de trazer Uau. um versículo? Oi. Sabia que Talita, antes na Grécia Antiga, sabia que Talita é menina? A tradução? É do grego? Do idioma grego? É. Ah, bacana. Bacana. Sabia que vários nomes que a gente conhece são tirados da Bíblia? Muitos nomes. Sim. Provavelmente os nomes de vocês, quase todos aí, provavelmente está na Bíblia. São nomes que as pessoas tiram da Bíblia. Nomes bonitos. Eles gostam e põem nos filhos. E às vezes a gente nem sabe. E eu só não encontrei o meu, nem o de Dal, que é esse povo mais velho assim, tem um nome diferente. Mas vocês, assim, jovens, ó, tem esses nomes bonitos aí, ó. Provavelmente muitos de vocês têm nomes tirados da Bíblia. E esse Talita aí eu não sabia, mais um agora que eu fiquei sabendo. Meu nome é Enzo Gabriel. Gabriel é o nome de um anjo protetor, né? Isso, tem na Bíblia. Então a gente tem mais uns 7 minutinhos. Quem gostaria de ler mais um versículo? A gente aprender mais um versículo, recordar mais um versículo. Eu. Opa, Rebeca, pode ficar à vontade, viu, Rebeca? Tá dando para me ouvir? Sim, Rebeca. Vou ler Salmos 62, versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Amém. Bacana, um versículo novo. Esse acho que é a primeira vez que a gente lê aqui do Salmo 62, o versículo 2 aí, ó, a Rebeca trouxe pra gente. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Muito bom, um versículo novo pra gente. Obrigado, Rebeca, muito bom. Mais alguém gostaria de recordar ou ler um versículo novo? Trazer um versículo novo pra gente aprender? Quem mais se lembra de algum aí, algum que a gente já aprendeu?
tenho uma pergunta. Pode ficar à vontade dele. Por que ninguém conhece a cara de Jesus? Quer responder? Não, pode ficar à vontade. Então eu vou responder aqui. O Senhor ele teve aqui no mundo, né, quando ele viveu aqui no mundo, há aproximadamente 2000 anos. 2000 anos. Né? Então ele viveu ali na região da Palestina, Israel. Né? Naquele tempo não havia fotos, essas coisas assim que a gente conhece hoje. Havia pinturas, gravuras feitas à mão, né? Impressas em alguma, às vezes moeda, essas coisas. Mas é porque eu penso que o interesse de Deus não era preservar ou deixar para nós a imagem do Senhor, né? Mas a sua palavra. Né? Porque a imagem ela gera curiosidade, essas coisas. Né? E a palavra de Deus ela estimula a fé das pessoas, que é o que salva. Né? Então a gente sempre lê e aprende que, né, a gente é salvo pela fé, né? A gente vive por fé na palavra de Deus. Né? Então eu penso que não foi da vontade de Deus deixar de alguma forma gravado a imagem do Senhor neste mundo, quando ele viveu aqui. Né? Não interessava a Deus deixar a imagem do Senhor gravada em alguma coisa. A palavra dele seria o bastante para todo aquele que crê. Por isso que a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente lê, né, lê e crê e confia que é a palavra de Deus e assim a gente segue. Se não tiver alguma coisa aí para ajudar a gente a entender também. Eu quero ler o versículo. Ah, bacana. Você conseguiu entender, Adriel? Mais ou menos? Sim. Bacana. Então agora a gente vai ver mais um versículo. Quem vai ler pra gente? Eu, Ana Clara. Opa, Ana Clara, bacana. Pode ficar à vontade, viu, Ana Clara? Você fala pra gente aí o livro, o capítulo e o versículo. Dá o vai pôr na... Isaías 43. E o versículo? É um. O 1, número 1? Sim, versículo 1. Bacana. Pode ficar à vontade. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Maravilha, bacana Israel aí, ó, o povo de Deus, né, chamado, né, que Deus chamou através de Abraão e hoje é uma nação lá no Oriente Médio que a gente conhece por Israel, que é de onde Naamã foi lá, viajou, que a gente viu agora, lá da Síria para ir para aí, ó, Israel, esse país aí, ó, chamado Israel, que se tornou um país, para se lavar lá no Rio Jordão, para ficar curado de sua lepra. Bacana, Ana Clara. Então hoje agora a gente chegou às 9 horas, deu o nosso horário. A gente poderia finalizar, Dal, como é que faz?
Podemos, sim, Elton. Eu falei aqui, mas estava com o microfone tava desligado, viu? Desculpa aí. Ah, tranquilo. Já chegou a hora de mimir. 9 horas em ponto. Eu também vou fazer isso daqui a pouquinho. Então, Elton, eu vou agradecer aqui para a gente encerrar hoje, ok? Bacana. Pronto.